Olá, meus queridos alunos, tudo bem? O professor está passando aí para falar um pouquinho aí sobre a água e os conflitos, né, mundiais que poderão vir a ocorrer pela falta da água ou pelos conflitos também mundiais que já estão ou já ocorrem, né, em decorrência da falta de água aí em alguns territórios, beleza? Então, diante disso daí, nós podemos observar que, tá? O planeta Terra, é, ele é frágil, certo? E o ser humano, logicamente, vem poluindo aí o nosso planeta efetivamente. Não adianta eu falar que eu não poluo, você não polui, todos nós poluímos, né? Infelizmente é assim. E, logicamente, que a hidrosfera, assim como a atmosfera, assim como a litosfera, é uma esfera bastante sensível e logicamente que nós já estamos vivenciando aí as consequências dessa poluição. E uma das principais causas da falta de água aí no futuro, segundo alguns estudos feitos aí, é o próprio aquecimento global, beleza? Então, o que ocorre, né? O aquecimento global faz com que ocorra mudanças climáticas e, logicamente, a água depende especificamente do clima, porque a água ela passa por um ciclo, cujo já foi falado que é o ciclo hidrológico, e se ocorrem essas mudanças climáticas, o que há? Há uma interferência no ciclo hidrológico, tanto para a poluição da água quanto para a estiagem da mesma, certo? Provocando aí, logicamente, o processo de desertificação, o processo de estiagem excessiva, né? Coisa que já ocorre, infelizmente, no nosso país. Então, vejam bem, nosso país é um país que tem uma abundância muito grande aí desses recursos hídricos, mas, contudo, algumas regiões aí anualmente está se tornando aí um fato comum, regiões passando por crises hídricas. Agora a última que nós tivemos aí foi aí no nosso estado, né? No estado do Paraná, em decorrência aí da falta de chuva, visto que os nossos rios, a maioria deles, 99% deles é de regime é, pluviométrico, e não de regime nival. Então nós dependemos aí da água da chuva para o reabastecimento desses rios. Então, como, o ministro britânico aqui fala, tá? A previsão é sombria, certo? Para os próximos 20 ou 30 anos, no quesito, logicamente, água, no quesito na falta da água. Aí, quando nós falamos em falta de água, nós lembramos logo, de duas principais regiões aí do planeta Terra, que é a região do Oriente Médio e a região africana. Contudo, os conflitos, se nós formos ver, ocorre tanto, pela falta de água, tanto no continente africano quanto no Oriente Médio. Só que no Oriente Médio ele é mais o que? Ele é mais visível, ele é mais divulgado, digamos assim. E lembrando, tá? Alguns anos atrás, quando houve a grande crise hídrica no estado de São Paulo, nós tivemos um conflito estadual entre o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, em decorrência de alguns cursos de água que abasteceriam tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, e São Paulo queria desviar esse curso de água, e surgiu aí uma crise aí ideológica, política, em quem que dominava logicamente esses recursos aí para dar sustentabilidade ali à população. Então veja que esses conflitos não são tão distantes, já estão chegando ao nosso país, como eu já falei antes, que possui abundância em água. Então, o Rio Jordão, ele é um dos principais aí, podemos dizer assim, afluentes, do Mar Morto, ou seja, ele deságua aí no Mar Morto, e logicamente que o controle desse rio aí do Rio Jordão acelera logicamente a depredação aí do Mar Morto propriamente dito. É claro que o Mar Morto não recebe somente a água do Rio Jordão, recebe águas de outras fontes também, mas o Rio Jordão é um dos principais rios que desagam aí no Mar Morto, beleza? Sobre a situação mundial,
nós podemos ver que, né, Israel, Jordânia e Palestina e 5% da população do mundo, né, vão sobreviver apenas com 1% da sua água disponível lá no Oriente Médio. Tá? Esse contexto ainda, né, a guerra, além desse contexto, ainda há guerra, logicamente árabes e israelenses, pela posse ali do território, né, etc., que antes era tudo Palestina, daí chegou Israel, foi tomando tudo, né, foi logicamente acuando os palestinos, e além disso, logicamente tem o problema com a água propriamente dita, cujo está bem relatado aqui, ó, os territórios palestinos e Jordânia necessitam do Rio Jordão, mas, olha só que legal, Israel controla e corta suas fontes durante a época de escassez. O consumo palestino é então restringido severamente por Israel. É claro, ele tem o controle ali do rio. Quando chega a época da seca, ele controla esse rio, logicamente para uma segurança hídrica para a sua população, mas contudo acaba prejudicando todo o resto, todo o seu entorno, certo? Logicamente gerando, né, aí mais violência. Então, a falta dessa água aí, né, provocada intencionalmente por Israel aos palestinos, gera aí ainda mais conflito. É um fator, né, digamos assim, a última gota no copo de água cheio, né, que vai fazer derramar. Então, acaba surgindo aí esses conflitos em razão por território e logicamente já englobando aí a falta de água também. Então aqui nós temos, né, um mapa, certo? Lembrando que historicamente tudo isso daqui era Palestina, Israel chegou e foi tomando conta, beleza? Foi tomando conta, empurrando, enclausurando os palestinos efetivamente, tá? Controlando aqui, ó, o Rio Jordão, aqui o Mar Morto, efetivamente controlando aqui o Rio Jordão, certo? É, para uma segurança hídrica na época de seca, certo? Efetivamente não, logicamente, distribuindo esta água por todo o território. Então veja bem que isso daqui ocasiona aí conflitos aí seríssimos nesta região. Lembrando, soma, né, o território, a questão territorial, beleza, palestino e israelenses ali, e também soma junto com esse controle da água propriamente dito, tá bom? Aí a Turquia e a Síria, olha só, né? Os projetos da Turquia para a construção de represas no rio Eufrates levaram o país à beira de um conflito com a Síria em 98, né? Lá em Damasco, lá na Síria, né? Ou seja, os camaradas acusam a Turquia de usar deliberadamente sua fonte de água enquanto o rio desce pelo país, que acusa a Síria de proteger líderes separatistas curdos. A falta de água ocasionada pelo aquecimento global aumentará a pressão nesta volátil região. Então veja bem que, né, a região ali depende do rio Eufrates, logicamente, para a água ali, né, para dar água à sua população, né, tanto para suas higienes pessoais, irrigação, etc., certo? Mas o aquecimento global, com as mudanças climáticas, pode vir, logicamente, a aflorar, digamos assim, essas rivalidades aí entre a Síria e a Turquia. Lembrando que a Síria já passa por um grande conflito interno, né? E, logicamente, pode agravar aí a situação entre esses dois territórios aí no quesito aquecimento global. Então aqui nós temos, né, a Turquia, nós temos a Síria, o Iraque, né, aqui ó, o Estado de Israel, né, o Riozinho Jordão aqui, certo, bastante, né, comentado aí. Nós temos o Líbano, a Jordânia e logicamente aqui a Turquia e os rios, né, que passa aí pela Síria, certo? Que um deles aí é o Eufrates, como já citado aí também o Tigre. Então nós temos aqui, beleza? A antiga região da Mesopotâmia, para vocês entenderem, né, que é terra entre rios. Então olha só, né, o Eufrates, né, passando aqui pela Síria propriamente dita e logicamente a Turquia querendo fazer um projeto de segurança hídrica para a sua população,
controlando a enchente desses rios, vai logicamente prejudicar quem efetivamente aqui é a Síria, tá? E de quebra pode estar prejudicando várias regiões também iraquianas. Lógico que o Iraque ainda tem o rio Tigre propriamente dito, mas o rio Tigre não abrange toda a região iraquiana. Então isso daqui pode gerar, né, um grande conflito aí, que vem aí se mostrar aí como, né, guerras pela posse de água aí no mundo inteiro. Beleza? Então são dois grandes rios bastante importantes aí, desse território, tá? Tanto é que a Turquia pode controlar tanto, né, o rio Eufrates quanto o rio Tigre, porque as suas nascentes, quem controla a nascente do rio controla o rio todo. Isso daí que, né, que é a grande chave do negócio. E as nascentes desses rios estão em território da Turquia, beleza? E por hoje então, meus queridos, né, ficamos por aí, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato aí com o professor aí pelo Classroom, que o professor, na medida do possível, eu vou estar respondendo aí as dúvidas de vocês, tá? As próximas aulas aí vão ver se a gente faz uma live aí e tal, para, logicamente, fazer uma revisão geral aí dos conteúdos, para o professor escutar as dúvidas de vocês e por aí vai. Beleza? Tenha um bom dia de estudo e até mais ver.